Salve, salve, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no nosso novo quadro aqui do YouTube, episódio número 2, Aconteceu no Plantão. O quadro que eu explico detalhadamente para vocês algum caso peculiar que tenha acontecido em algum plantão na minha vida ou de algum colega amigo meu que tenha me contado e faço a análise técnico-jurídica deste caso. Primeiro trago ele aqui e aí inicio um debate acerca dessa ocorrência. Vamos analisar hoje um caso que chegou para mim especificamente lá no plantão na época que eu trabalhava no sul de Minas. Foi um caso um tanto quanto peculiar e no final eu conto para vocês o que eu fiz. Vamos lá. A gente sabe que no Brasil temos um problema realmente enraizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. São diversos os casos que eu pego no flagrante de situações envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, em que ela sofre diversas formas de violação no seu âmbito doméstico, na imensa maioria das vezes pelo seu companheiro, namorado, marido, enfim. E esse tipo de situação é um tanto quanto comum nas centrais de flagrante. Apesar de ser muito triste, é comum. Isso acontece o tempo inteiro e já deixo aqui de antemão o registro de que em 99,9% das vezes a mulher realmente está numa situação de violência gravíssima, de violência doméstica. Tanto é que eu sigo a linha, por óbvio, dos tribunais superiores no sentido de que a palavra da vítima tem que possuir uma especial relevância em delitos como esse. Em delitos que muitas vezes são praticados na clandestinidade, na residência do casal, que não tem testemunhas, não tem nenhum elemento muito forte ali, além da própria palavra da vítima. E na dúvida eu sempre dou mais peso à palavra da vítima no momento de decidir em sede de plantão policial. Uma vez eu estava na central de flagrante e a polícia militar conduziu ao plantão uma situação envolvendo supostamente uma violência doméstica familiar contra a mulher. Segundo os policiais militares, eles teriam chegado na residência acionados via 190, né? E chegando lá, parece que os vizinhos tinham acionado a polícia militar, chegando lá na residência, em tese, a situação que se desenhou ali naquele momento foi de o companheiro tendo agredindo a companheira dele no interior dessa residência. Escutaram berraria, escutaram barulho lá dentro e foi o que aparentemente teria acontecido, apesar de os policiais militares não terem visto nada ali em relação aos fatos, né? Chegaram com a situação de agressão já teria acabado. De qualquer sorte, conduziu o casal até a unidade policial, sem testemunha, sem nenhum outro tipo de elemento informativo, além só do depoimento dos envolvidos. A mulher narrou ali uma situação de extrema violência do cara em relação a ela. Não me lembro exatamente os detalhes que ela deu, mas ela estava um tanto quanto emocionada ali naquele momento. Na verdade, salvo o melhor juízo, havia até já uma medida protetiva deferida em favor dessa mulher, na verdade em desfavor do cara, proibindo a aproximação. Na verdade, ainda não tinha medida protetiva, era isso. Ali na hora ela pediu a medida protetiva. Enfim, era uma situação ali que envolvia uma potencial agressão do companheiro na companheira, mas eu me lembro bem que em sede policial, tanto ela quanto ele disseram que tinham rompido o relacionamento. Mas de qualquer maneira, ela estava um tanto quanto emotiva ali, chorando muito, dizendo que tomou tapas, puxões de cabelo, foi esganada pelo marido, narrou assim, disse que ele bateu a porta da casa nela várias vezes, narrou uma situação um tanto quanto agressiva por parte desse agente em relação a ela. Ele foi encaminhado logo para a cela, e ela foi a primeira a ser ouvida. Mandei para o corpo de exame de corpo de delito, voltou negativo, não havia lesões no exame de corpo de delito, mas de qualquer maneira, aqui já para começar a ilustrar para vocês. Não, deixa eu terminar a história, depois a gente ilustra. Mas enfim, o laudo de exame de corpo de delito veio negativo para ofensa à integridade física, mas de qualquer maneira ela narrou ali diversas situações que poderiam configurar vias de fato. Eu já estava ali decidido praticamente a lavrar um auto de prisão em flagrante por prática do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, vias de fato em âmbito doméstico familiar contra a mulher, quando fui ouvir o cara. Ele, na verdade, quando fui ouvir ele ficou em silêncio ali, não narrou muito bem as situações. Eu percebi que ele estava meio cabisbaixo, falou, pô, não, doutor, eu não tenho nada a dizer não e tal. Preferiu ficar em silêncio. Eu falei, vou efetuar a prisão em flagrante. No momento em que eu
comuniquei à vítima que ele ia ser preso em flagrante, e pela extrema agressividade que ela tinha me narrado ali, inclusive eu estava pensando em representar pela prisão preventiva dele, ela desabou, voltou, falou não. E aqui, na verdade, não foi uma situação que acontece muitas vezes na prática, a mulher se arrepende e já envolvida no ciclo da violência ali, não quer que ele seja preso, quer até pagar a fiança dele e tal. Na verdade, essa foi diferente a situação. Ela ali naquele momento deu para ver que bateu um arrependimento grande nela. Ela falou, não, doutor, eu não quero que ele fique presa, eu não quero que ele fique preso e tal, não quero de jeito nenhum que ele fique preso. E aí eu falei, olha só, isso não depende da sua vontade, é uma ação penal incondicionada, ele vai ser preso, a gente vai pedir a medida protetiva, como a senhora bem desejou e tal. Não, doutor, eu confesso, ela falou, eu inventei tudo. Eu falei, não, você deve estar falando isso porque você não quer que ele fique preso, pô, eu entendo. Você tem que entender que você está envolvido no ciclo da violência e tal. Não, doutor, você não está entendendo. Eu realmente inventei tudo. Eu descobri que ele tá com uma nova namorada, depois que a gente rompeu, e eu falei pra ele que eu ia acabar com a vida dele e tal. Aí eu voltei lá na cela, falei, irmão, quer me falar como é que foi a história? Pô, doutor, eu sei que nesses casos não tem muito o que fazer e tal, eu nem encostei um dedo nela, nunca fiz nada com ela, mas ela se descontrolou, a gente discutiu realmente, mas ela se descontrolou porque ela tá com ciúmes da minha namorada. Ele deu um depoimento na linha do que ela tinha falado, mas ainda assim eu tava com medo dela tá falando isso só pra ele não ser preso. Eu voltei nela, falei, olha só, ainda assim tá fraco, aí ela, eu vou te mostrar meu telefone celular, mostrou as mensagens, os áudios. Eu vou inventar que você vai ser preso, eu vou inventar que você me bateu, você vai ser preso, eu vou acabar com a tua vida. Ela pintou realmente o cenário nesse sentido. Aí naquele momento eu falei, pô, não é possível, cara. Como que essa mulher fez isso? E aí eu falei, não, isso aí tá errado. Mas o desenrolar dessa história, vou contar já já como ela fechou. Mas para vocês entenderem aqui a prática dos crimes em potencial, vejam só. Inicialmente ela tinha narrado para mim, joga na tela pra galera, o crime de lesão corporal, ofender a integridade corporal e a saúde de outrem. E aqui, mais precisamente, a gente imputar esse agente a qualificadora do parágrafo 13. Na época era até parágrafo 9º, porque não havia ainda essa alteração legislativa recente. Mas, de qualquer maneira, se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A, a qualificadora do homicídio aqui, do feminicídio, desse código. Ou seja, se praticou por razões do gênero feminino, reclusão de 2 a 5 anos. Mas o laudo de exame de corpo de delito voltou negativo. Aqui há necessidade de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde. Então aqui, para constatar em sede policial uma ofensa à integridade psíquica e tal da vítima, ficaria um tanto complicado. Como o delito, como o laudo voltou negativo para lesão corporal, é possível, subsidiariamente, imputar ao agente a prática do crime da infração penal, né, da contravenção penal de vias de fato. Praticar vias de fato contra alguém. Prisão simples de 15 dias a 3 meses. Então, volta comigo aqui. Nesse caso, a gente teria a possibilidade, pode jogar na tela para a galera, de imputar, em primeiro lugar, a prática do artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, ou do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Isso aqui caiu por terra porque o laudo de exame de corpo de delito veio negativo. Então, sem ofensa à integridade física, fica difícil. Mas, vias de fato, é possível se aplicar subsidiariamente, perfeitamente, a prática desse crime. Ocorre que, durante os trabalhos no plantão, e aqui eu preciso dizer, o que aconteceu inicialmente? Via 190 foi chamada a Polícia Militar. Uma guarnição se mobilizou e foi até o local da ocorrência. Chegou lá, bateu na porta, trouxe o casal, desenho muito bem, trouxe o casal para a delegacia, na viatura da Polícia Civil, ou melhor, na viatura da Polícia Militar. Teve que ser conduzido todo mundo em 2 viaturas, porque a mulher não pode ir na mesma viatura que o homem, em tese, na prática ali de um crime de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, 2 viaturas foram mobilizadas ao plantão da Polícia Civil, sendo conduzidas pela Polícia Militar. Chegando lá, delegado de plantão, eu decidi, na realidade, instaurar um procedimento investigativo. E aqui, no caso, eu entendi inicialmente pela lavratura de um auto de prisão em flagrante, né? Aqui a gente sabe que inquérito policial, ele pode se instaurar por meio de portaria ou por APF. Aqui eu já estava inclinado a fazer o APF, já tinha feito o registro de ocorrência, já estava tomando os termos de depoimento de todo mundo. E aí, durante os termos de depoimento dela,
Quando ela descobriu que ele ia ficar preso, depois ela falou que no dia tal foi agredida, isso e aquilo outro, praticou aquilo, me deu tapa, puxou meu cabelo, me esganou, me enforcou, quase morri, etc. Falei, tá preso. Ela, mentira, doutor. Mostrou o telefone celular dizendo que tudo que ela tinha dito era mentira, que ela só queria que ele ficasse preso, queria arruinar a vida dele porque estava com ciúmes dele. O que eu fiz? Continuei o termo de depoimento. Falei que nesse momento deseja se retratar e que, na verdade, inventou e que junta neste procedimento para comprovar que a invenção dessas informações, as mensagens de WhatsApp enviadas para o seu ex-companheiro, parará. No final, falei para ela que assina, ela assinou e eu simplesmente determinei a prisão em flagrante dessa mulher pelo crime de denunciação caluniosa. Que isso, professor? Você prendeu em flagrante a mulher? Sim. Artigo 339, joga na tela pra galera. Denunciação caluniosa. Não sou eu que quis prender ou não. A lei me determinou que efetuasse essa prisão. Veja só. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo que o sabe inocente. Volta na tela. Essa mulher não imputou ao marido ou ao companheiro um ato que, na realidade, era considerado crime, inicialmente, 129, ou mesmo a contravenção penal, 21, do Decreto-Lei 3.688, sabendo que ele era inocente, a gente tem aqui a adequação formal típica perfeita do artigo 339 do Código Penal. 339 do Código Penal. Então eu não quis, volta comigo aqui, prendê-la em flagrante. A lei determina que quando alguém dá causa à instauração, um procedimento investigativo, ela deu causa ao início do registro da ocorrência, depois de mobilizar 2 viaturas da Polícia Militar, chamar 190, colher o termo de depoimento do policial militar condutor, do policial militar testemunha, dela, do investigado, e ela dizer que na realidade inventou tudo porque queria punir esse agente porque ele estava com outra mulher em razão da separação dos dois, por óbvio que a lei determina que essa mulher seja presa em flagrante, justamente porque a gente não pode utilizar a persecução penal ao seu bel prazer para, inclusive, imputar falsamente um crime a alguém. Então aqui, no caso, configurou-se claramente o crime de denunciação caluniosa. E não havia nada que eu pudesse fazer de diferente, senão a prisão em flagrante sem fiança aqui, porque o crime tem uma pena de 2 a 8 anos e multa desta imputada. Agora, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, e eu sempre faço questão de ressaltar. Essa é a exceção da exceção da exceção, porque em 99,9% das vezes, realmente a mulher foi agredida, realmente a violência estava ocorrendo em desfavor dela, e é por isso que existe a Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 foi desenvolvida justamente e teve a sua constitucionalidade atestada pelo Supremo justamente em razão do núcleo familiar possuir como elemento mais frágil a mulher. Por isso não há ofensa à isonomia e à igualdade, porque aqui temos que invocar a igualdade material, que é tratar os desiguais na medida em que se desigualam, e no núcleo familiar a mulher claramente é a maior vítima da violência. Então aqui não trata-se de ofensa à isonomia trazer uma lei que respalda mais seguramente as mulheres. E sempre, ou melhor, em 99,9% das vezes, o caso de violência está realmente acontecendo. E, por óbvio, o delegado dá maior peso à palavra da vítima e a prisão em flagrante é implementada ou algum outro procedimento investigativo é apresentado, mas casos como este acabam, inclusive, por desvalorizar, por menoscabar o mote principal da lei e devem ser punidos para que a lei cumpra o seu devido papel, que é de proteção da mulher, porque é a partir de condutas como essa que começa a se duvidar desse tipo de situação. Ah, não, elas usam isso como instrumento para prejudicar, não tem nada disso. Realmente a violência acontece, a lei é de extrema importância e os casos como esse que eu relatei aqui têm que ser punidos também na forma da lei. Fechado, galera? Espero que tenham gostado aqui do nosso outro episódio de Aconteceu no Plantão e até o nosso próximo encontro. Um abraço!